Olá pessoal, e nesse módulo a gente vai focar em ajustar a mentalidade, em garantir que você aí consiga entender uma forma de pensar que seja mais eficiente e direcionada para o crescimento da sua empresa. Não adianta trazer uma série de ferramentas para vocês de imediato, sendo que você ainda não tem um modo de pensar que leva ao crescimento e à construção de uma cultura de resultado. Você que decidiu comprar esse curso tem um papel muito importante de ser um multiplicador de todo o conhecimento que vier desse treinamento. É você que vai garantir que a empresa inteira pense em formas de crescer. E para que isso aconteça, o tema dessa primeira aula é relacionado a organizar a rotina por nível hierárquico. O nosso combinado é que você tenha uma empresa que cresça todo dia e que independa da sua presença, que você consiga reduzir a sua presença e a empresa continue na sua trajetória de crescimento. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que não adianta você ficar bom na metodologia e ficar refém por ser você a única pessoa que domina isso. A rotina ideal de nível hierárquico, e eu vou mostrar para vocês aqui no computador, é que independente da posição em que você esteja na empresa, você tem um papel de melhoria. Então, na sua empresa, você precisa garantir que todo mundo fale de melhoria. E para garantir isso, a gente vai organizar a rotina das pessoas para que elas tenham a oportunidade de melhorar. Olhando aqui para esse slide, você vai perceber o seguinte. Esse slide ele tem várias colunas, sendo que a primeira coluna que eu quero destacar é o nível mais baixo da hierarquia. Operadores, analistas, pessoas que estão na primeira posição da carreira. Essas pessoas, na maioria das empresas que não são voltadas a crescimento como cultura, elas têm uma padronização. A pessoa é contratada para fazer e não para pensar. Isso faz com que ela fique refém do dia a dia e ela saiba fazer o trabalho, mas ela não tem tempo de pensar ou melhorar o trabalho, porque você não deu esse tempo nem esse direcionamento para ela. Então é importante que a primeira posição da empresa já tenha uma pequena fatia de tempo voltada a melhorar os processos em que ela atua, a ter tempo e momentos específicos para ela, olhando para as atividades dela, identificar desperdício. E ao identificar esse desperdício, que ela tenha um ambiente favorável para falar sobre e assim perceber como a empresa pode ser melhorada. Nesse nível hierárquico, a função dela é receber aprendizados sobre formas de continuar crescendo e de evoluir os processos. Por mais simples que a pessoa seja, por viver a rotina, ela tem condições de identificar e eliminar desperdícios, tornando a sua empresa mais eficiente e com mais capacidade de crescimento. Conforme você sobe na hierarquia, você tem os líderes de equipe, por exemplo. É a função mais básica de liderança. A função desse líder ela é menos padronizável. Você vai percebendo aqui que quanto mais alto o nível de hierarquia, menos padronizado é. Então, um diretor, e você percebe isso daqui a pouco, vai ter pouca rotina e compromissos diferentes. Mas o líder ele deve ter pelo menos 50% do tempo dele padronizado com atividades do dia a dia. Mas a outra metade do tempo, ele tem que ter em torno de 25% de tempo para melhorar processos, porque ele também tem essa atribuição, é uma empresa que tem a cultura de melhorar todo dia. E ele passa 25% do tempo dele ensinando as pessoas que estão abaixo dele a melhorar. Mais do que solucionar problema, o que você está fazendo é criando uma empresa que cria solucionadores de problema. Você não quer só que o seu líder saiba resolver problemas, você quer garantir que todo mundo na organização pense em formas de melhorar. E para que isso aconteça, toda a liderança tem que estar direcionada para desenvolver solucionadores de problema. Não só pessoas que fazem o trabalho, mas as pessoas que ajudam a resolver os problemas. E elas têm que ter o conhecimento mínimo para isso. É por isso que nós vamos ter uma aula só com conhecimento básico de identificação e eliminação de desperdícios, que eu vou recomendar que você, de tempos em tempos, mostre para os funcionários novos, que vai ajudar a dar um alinhamento de cultura para eles. Conforme você sobe no nível hierárquico, você tem, por exemplo, o nível de supervisor. E o que vai acontecendo? O trabalho diário padronizado, ele vai diminuindo, a rotina é menos organizada e padronizada. E ele tem mais tempo para melhorar pessoas e melhorar processos.
desenvolver solucionadores de problema e resolver problema. Não dá para um gerente reclamar que não tem rotina, porque a vida dele é gerenciar as intercorrências que acontecem enquanto ele não cria novas pessoas capazes de ajudar ele a diminuir esse fardo dos problemas que sempre vão existir. Por isso, o gerente ele tem 50% do tempo voltado a desenvolver pessoas. Em uma empresa que quer uma cultura de resultados, ela precisa ter uma dedicação muito significativa da gestão para que as pessoas sejam aptas a viver uma cultura de resultado, uma cultura de melhoria contínua. Além disso, ele tem entre 20% e 25% do tempo para resolver problemas que também acontecem no nível hierárquico dele, e uma pequena parte, uma outra reunião é padronizada. Dependendo da empresa que você está trabalhando, você vai perceber mais ou menos níveis hierárquicos, mas essa é a lógica. Todo mundo, desde a base, desde o chão de fábrica, precisa ter um tempo para falar sobre como que o processo melhora aqui, gente. Porque não dá para falar que você quer ter uma empresa de melhoria contínua se você não estimula que todos os elos da cadeia melhorem continuamente. Se você é o dono, você não tem que estar ocupado olhando para dentro. Você precisa construir a sua empresa de modo que você, ao dirigir essa empresa, ao pilotar esse negócio, possa olhar para fora. O seu papel, então, é definir estratégias e objetivos, checar os resultados e, normalmente, você vai ficar metade do tempo envolvido com isso. A outra metade do tempo, adivinha o que você vai estar fazendo? Desenvolvendo pessoas. Essa é a rotina ideal de um CEO. Ah, mas a minha empresa não é tão grande assim. Eu estou te contando a receita das empresas grandes para que você tenha mais condição de competir com elas. Garanta que todos os níveis hierárquicos estejam melhorando os processos. Que todos os níveis de liderança estejam desenvolvendo pessoas capazes de melhorar o processo. E assim você vai ter tempo de pensar em novas estratégias de negócio, só vai ter a atribuição de interpretar os indicadores que nós vamos aprender a fazer juntos e melhorar pessoas, garantir que as pessoas estejam cada vez mais prontas para tocar a sua empresa, enquanto você pode ter uma vida mais organizada dentro e fora da empresa. Espero que você tenha assimilado esse conceito que é simples, mas é fundamental para ir ajustando a sua mentalidade de piloto, para que quando você decidir rodar essa hélice, não seja só uma ferramenta, e sim uma filosofia de gestão. Você precisa ter um jeito de pensar diferente, e é disso que a gente vai tratar na próxima aula. Eu te vejo lá.